E aí, TDAH? Muitos de nós que temos o transtorno enfrentamos dificuldades em manter relacionamentos. Parece que a gente nunca dá certo com ninguém, pessoas chegam e vão embora pelos mesmos motivos. Com o Clube TDAH em ação, você vai se conhecer melhor e aprender como mudar esse jogo. Confere no primeiro link da descrição. Relacionamentos, em geral, todo relacionamento, ele vai ter complexidades, desafios. Se for um TDAH com TDAH, se for um TDAH com neurotípico, sou um neurotípico com neurotípico, sou um autista com TDAH, sou um autista com neurodivergente com neurotípico. Relacionamentos são complexos. Isso é, inclusive, a magia e o mistério do relacionamento. É lógico que relacionamentos entre pessoas neurotípicas e pessoas TDAH vão ter com mais frequência alguns tipos de conflitos. Eles vão acontecer com mais frequência, né? Você sabe disso muito bem. Quanto tempo você é casado? Quantos anos? 2 anos. Na igreja tem 3 meses. Mas a gente já casou na pandemia, né? No civil tem 2 anos. Ah, é? Quase 5 anos de relacionamento ao todo. 5 anos de relacionamento. Então, assim, isso. Tem coisas, né, que são frequentes em função de uma pessoa tá com uma pessoa que é TDAH, que vai ser comum entre as pessoas que namoram pessoas que são TDAH. Certo? Eu sou gay. Vão ter coisas que são comuns, problemas que são comuns no relacionamento de 2 homens, que não vai acontecer com tanta frequência no relacionamento entre homem e mulher. Que também vai ser diferente no relacionamento entre mulher e mulher. Mas são complexidades, são desafios. É lógico que a natureza desse relacionamento vai fazer com que ele tenha complexidades por conta da natureza dele. Então, eu sempre gosto de fazer essa observação antes, porque parece que eu preciso saber quais são as pílulas mágicas para resolver o problema entre um TDAH e um neurotípico. Porque aí, pronto, aí o meu relacionamento vai ser sempre uma beleza. E se eu estou tendo problemas no meu relacionamento porque a pessoa é TDAH, é porque a pessoa é TDAH. Assim. Isso aí, cara, é o que sempre me vem. Essas perguntas chegam toda hora também. Falei assim, velho, não, cara. É como se fosse assim. O meu namorado, geralmente é a namorada, tá? O meu namorado tem TDAH. É uma mochila, um acessório. Esse acessório está atrapalhando o meu relacionamento. Ele grita, ele não sei o quê. Vamos supor, você, cara, mas quem tá gritando é ele, não é bem a mochila, entendeu? O relacionamento ele tem suas complexidades. O TDAH tem traços comuns, ok, nós sabemos disso. Mas você também tem que entender qual que é a saúde desse relacionamento, como é que tá o entrosamento de vocês. Isso aí tem pouca influência com o TDAH, né? Perfeito, exatamente isso. O problema maior, sabe o que é? É que as pessoas querem resolver as complexidades de maneira simples. Entende? E seria muito chato se isso acontecesse. Porque o que é legal da vida é essa complexidade mesmo, é o que a gente não sabe. E o que acontece é, agora, lógico, vão ter conflitos que são mais comuns. E o que eu sempre digo é o seguinte, para mim, a melhor maneira de você lidar com isso, a maneira assim mais, se eu tiver que dar uma resposta às vezes em uma palavra, né? Porque às vezes numa DM é o que dá para fazer. É o que dá. O que eu falo é o seguinte, conhecimento. Quanto mais você entende do transtorno, seja você TDAH, ou seja você uma pessoa que se relaciona com uma pessoa TDAH, seja pai, seja mãe, quanto mais você entender do transtorno, quanto mais você entender como ele afeta o comportamento do indivíduo, mais fácil fica de você ter soluções para essas questões. Às vezes a pessoa fala assim, Bruno, meu namorado é TDAH, o que eu faço para ajudar ele? Eu falo assim, primeiro de tudo, tem coisas que você pode fazer para influenciar o seu namorado, mas você não controla o seu namorado. É muito comum da namorada vir e falar assim, ele tem TDAH, ele tem diagnóstico, mas ele não quer fazer tratamento, ele não quer saber, porque ele está em denial, né? Como a gente fala em inglês, ele está em negação. Ele está em um estado de negação. Eu tenho, mas eu vou dar o meu jeito, vou resolver do meu jeito, vou fazer do meu jeito. Eu me viro. Eu passei por essa fase. Muito espaço. É normal, tá tudo bem. Agora, o que ela pode fazer para mudar isso? De fato, nada. Porque ela não controla o que ele faz. A gente tem que parar de achar que eu preciso saber o que é que eu preciso fazer, né? E mãe tem muito isso, inclusive. O que é que eu preciso? Se for TDAH, então, é tríplice coroa da culpa. Porque mulher, mãe é TDAH. É a tríplice coroa da culpa. O que eu tenho que fazer pro meu filho, pro meu namorado, entender que ele precisa... Não é ele que tem que entender. Se é ele quem tem que entender, tem coisas que você tem... Aí é que tá. O que você tem que entender é...
que tem coisas na vida da gente que a gente controla, tem outras coisas que a gente influencia e tem coisas que a gente não controla. As coisas que a gente influencia, elas são um subconjunto da engenharia do conjunto das coisas que eu não controlo. Eu posso influenciar, uma mãe pode influenciar o filho, mas ela não controla o filho. Ela vai pôr ele de castigo, ele sai. Porque ele é um ser ciente e ele faz o que ele quiser. Então, você pode influenciar comportamentos, mas você não controla o comportamento. Por que isso é importante da gente, assim, respirar isso como um mantra? Porque existe uma parte nossa que acha que eu preciso fazer alguma coisa que eu ainda não fiz para que aquela pessoa mude o comportamento dela, como se a mudança de comportamento dela, de alguma forma, dependesse do que eu fizesse. Não é assim que funciona. Isso não tem o menor cabimento. Então, assim, você tem que entender que você tem um grau de influência que vai até um certo ponto. Eu quero aprender a lidar, né? E eu sempre estou falando isso. Se eu estou falando com a namorada, que quer saber do namorado, eu vou falar para ela o que ela tem que fazer. Eu não vou falar o que o namorado tem que fazer. Porque que ele nem tá ouvindo e se ia falar, ele não vai querer ouvir também. Ele nem quer ouvir. Ele nem quer ouvir. Então, por que eu falo isso primeiro? Porque eu tô falando pra ela. Eu falo assim, primeiro de tudo, vamos conversar. Você tem que entender que tem coisas que você não vai controlar. E você não é responsável pelo progresso dele e tudo. A pessoa tem que entender que cada um é responsável pela sua própria evolução. Uhum. Às vezes, o que é interessante ela falar, com as palavras dela, é do tipo assim, olha, a solução para essa dor, talvez é o tratamento, talvez é você levar a sério esse teu diagnóstico. Perfeito. Mas não tem como você falar assim, não, eu vou levar na sua mão até a psicóloga, eu vou... Exato. Pô, não tem dá, como. cara. O que acontece é o seguinte, agora, ela é responsável pela felicidade dela, certo? Uhum. Tem comportamentos que são dele, que se ele não mudar, vão afetar a vida dela. Exato. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que aprender a lidar com esses comportamentos dele, certo? Ela tem que ter ferramenta para lidar com esses comportamentos e com esses conflitos, para diminuir esses conflitos, de uma maneira diferente da maneira de ele tem que mudar o comportamento dele. Ele é TDAH, ele não quer mudar o comportamento dele, não fique esperando, porque toda vez ele vai achar que ele vai mudar, ele vai falar pra você que ele não vai colocar a toalha em cima da cama, e ele vai esquecer a toalha em cima da cama várias vezes, ele vai, não é possível, não tem como, não é possível, eu já falei 500 vezes. Eu sei que você já falou 500 vezes, mas ele não lembra, ele esquece, chama TDAH isso, ele vai esquecer. Então, se você fica esperando que ele seja uma pessoa diferente da pessoa que ele é, você está fadada ao fracasso. Então, o que você tem que fazer? Ele está esquecendo a toalha em cima da cama? Tá. Você não quer que ele esqueça a toalha em cima da cama, não é? É. Então, você vai fazer o seguinte. Todo dia, quando você preparar a cama, você vai colocar um papel em amarelo. Lembra de colocar a toalha no banheiro. Porque toda vez que eu vou colocar em cima da cama, ele vai ver o papel. Não tem como fugir. Ele não vai ter como fugir. Aí você tá fazendo alguma coisa que você pode fazer. Aí o que vai acontecer? Esse papel vai ter que ficar a vida inteira lá, Bruno? Não. Se você deixar esse papel lá 1 mês, ele vai ver o papel depois, sem o papel estar lá. Porque você condicionou. Agora, você tem que pensar no que tá te afetando e você tem que dar a solução pro que tá te afetando. E não ficar só reclamando. Pô, o cara esqueceu, cara. Ele se açoita por causa disso também. Ele não gosta disso. Exato. E ela fica esperando o quê? Que ele mude. Que ele mude. Então, uma parada que eu sempre faço, tipo assim, eu termino de comer, eu boto o prato dentro da pia. Sempre faço isso. Tem vezes que eu esqueço. E aí, sempre que eu esqueço, a minha esposa vai lá, tira uma foto e manda pra mim. Às vezes ela tá em casa, eu tô no quarto, ela manda no WhatsApp pra eu receber a foto. Eu falei assim, pô, mas eu fico com raiva, porque eu presto tanta atenção nisso que na hora que eu esqueço, eu fico com muita raiva. Aí eu vou lá e com raiva, eu vou lá e boto ali, arrumo as coisas. Mas o lance é realmente, tem cara, vezes nem que sempre você tá comendo, e aí você tá acabando o prato, aí você já tá pensando assim, tô acabando esse prato aqui, eu vou levar esse prato pra não receber foto. Exatamente. Porque você já lembra da foto que ela manda, assim, eu não vou receber foto não, eu vou acabar, não posso esquecer, hein? Eu tenho que lembrar desse prato. Não é assim? Uhum. E aí, de repente, eu levanto e esqueço. Ou seja, cara, tem um negócio aí do TDAH. E por que eu esqueci? Se eu tava o tempo inteiro comendo assim, mastigando, eu vou botar esse negócio na pia. Porque, cara, chegou outro pensamento na minha cabeça, falou assim, dá licença, sai. Aí entra um outro pensamento do nada, que toma conta de tudo, controla ali a situação, e eu levanto e esqueço de fazer. Eu tenho que lembrar de fazer isso aqui. Eu tenho que lembrar. O que vai acontecer?
Esqueci. Vai esquecer. Então, assim, o que eu digo, É. o pessoal quer ter disciplina.